Boa noite, Anderson. Parabéns pela conquista do Botafogo, aí o título da Série B. Eu gostaria de saber de você o quanto isso representa. É bom a gente lembrar, né? Quando você chega ao Botafogo, o torcedor estava um pouco desconfiado da sua chegada, né, ao clube. Você rapidamente acertou esse time e conseguiu aí, além do acesso, o título. O quanto isso dá de moral, né, para todos dentro do elenco, já visando a próxima temporada. Obrigado e parabéns, Anderson. Não, muito obrigado. Eu acho que você foi até econômico, pouco, né? Acho que quando você chega no momento assim como a gente chegou, foi, né, realmente a insegurança, porque as coisas não estavam acontecendo muito bem. Então qualquer nome ali talvez tivesse, né, um certo receio, né? Todo mundo tivesse um certo receio daquilo que o treinador e sua comissão pudessem entregar. Mas eu acho que aos poucos a gente foi mostrando um pouquinho do trabalho. E eu queria assim enaltecer, se tem os grandes responsáveis por essa conquista são os jogadores. Eles foram fantásticos, assim, eles abraçaram, né, demais assim, o Anderson e a minha comissão. A gente se sentiu muito em casa e eles sempre tentaram, né, fazer aquilo que eu propunha, né, o que a gente conversava, de estratégia, de forma de jogar, de ideia de jogo. Então eu queria, acima de tudo, agradecê-los muito assim, pela dedicação, pelo empenho de todos. A gente sempre foi um grupo, a gente nunca foi 11 jogadores que estavam aqui. Esses 11 só representavam o nosso elenco, né? Os nossos trabalhos sempre foram muito competitivos, muito disputados. Quem jogava pouco, treinava com muita intensidade, aumentava sempre o nível do treinamento. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse ter hoje essa conquista. E um agradecimento muito especial ao nosso torcedor. Em determinados momentos eles foram o goleiro, os zagueiros, os laterais, os volantes, os meias, os atacantes. Eles nos empurraram assim, em momentos difíceis que os jogos poderiam ter nos levado para um outro caminho. Eu acho que o torcedor foi fundamental nesse momento decisivo. Oi, Anderson, parabéns pelo título. Emanuele Ribeiro aqui do GE. Globo. Durante a temporada você sempre trabalhou muito com os pés no chão, mas eu queria saber de você, em que momento você pensou se o Botafogo vai subir para a Série A? E agora, depois, em que momento você pensou, não, a gente vai ser campeão? Obrigado, um abraço. Um abraço, Emanuele. Assim, eu vou te falar assim, a gente nunca sabe quando, né? Mas eu tive isso eu falei no vestiário depois, eu tive muita confiança que a gente ia conseguir o nosso acesso ali no jogo contra o Curitiba. A gente estava enfrentando o líder do campeonato, jogando seus domínios, e eu acho que a gente teve uma atuação muito boa, assim. A gente conseguiu controlar o jogo, a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu impor as dificuldades todas para o Curitiba, dar poucas oportunidades de gol para eles. Então fico né, feliz porque aquele momento foi um momento, eu acho que importante para todos. E eu relatei isso até na conversa após o jogo, assim, muito feliz pelo resultado, mas eu falei assim que a gente estava caminhando muito bem. E a questão de ser campeão, eu acho que a gente começou a cada jogo ter atitudes de campeão. E a gente foi falando isso durante todo o processo, né, no pós-jogo. A gente sempre tinha um comportamento de um atleta, de 2, de 3, de 4, que a gente relatava assim, poxa, isso é um comportamento de campeão. Jogador que às vezes não tinha necessidade de retornar tão rápido para a defesa, mas voltava e tirava uma bola. Então, assim, o comprometimento desse grupo, ele acabou nos levando ao título, porque eles, acima de tudo, eles tiveram atitudes campeãs. E isso foi muito bacana e a gente foi descobrindo e foi vendo e enaltecendo isso com o passar do tempo, né? Então, o jogo contra o Curitiba foi um jogo, um marco, assim, que eu particularmente falei, nós vamos subir. E as atitudes de campeão, elas foram acontecendo durante a competição, fazendo com que a gente pudesse acreditar também no título. Oi, Anderson, parabéns pelo título. Aqui é Thiago Franklin, do canal do TF. Eu gostaria que você falasse em que momento você olhou para o elenco e falou assim:
esse acesso ninguém tira da gente. Esse time é do caramba. Quando que você teve essa percepção interna? Um abraço. Não, eu acho que assim, a cada dia que a gente teve oportunidade de trabalhar com esse elenco, a gente foi descobrindo assim, que era um elenco especial, assim, é um elenco que estava preparado para poder conquistar esse acesso. Porque os momentos, eu cheguei aqui no momento, talvez o momento mais crítico assim, na competição. A desconfiança era enorme, as dúvidas, né, perante os atletas. E nesse momento eles foram muito positivos, assim, eles tiveram personalidade para poder enfrentar as dificuldades. Eu costumo falar, né, assim, o que baliza realmente o grande jogador, o grande ser humano, é o poder de enfrentamento, né? Eu acho que de todos nós brasileiros, de acordar com tantos problemas e enfrentá-los, né? E eles deram uma lição, né, dessa possibilidade assim, de vencer esses obstáculos no dia a dia. Então toda vez que se apresentava uma dificuldade, eles davam um passo para frente e enfrentavam. Então isso foi nos dando cada vez mais confiança de que a coisa ia fluir e ia acontecer. Tá saindo lá, ó. Alguém tem de fazer a volta lá. Boa noite, Anderson. Wellington Arruda falando com você. Anderson, você chegou num momento complicado no Botafogo nessa Série B e o torcedor do Botafogo viveu todos os sentimentos possíveis nessa competição. Angústia, medo, esperança, alegria e agora celebra esse título da Série B. Além do título e do trabalho feito dentro de campo, o Botafogo vem tentando se reestruturar e se profissionalizar também fora do campo. Você que está na parte interna, vendo tudo como está sendo feito, acredita que esse título de hoje e esse acesso que vocês conquistaram pode ser um primeiro passo para uma nova era que o Botafogo pode viver daqui para frente? Um grande abraço, parabéns pelo título, valeu. Muito obrigado. Eu acho que quando um gigante do futebol brasileiro ele cai de divisão, ele precisa tirar lições disso, né? Ele precisa entender que aquilo que ele estava fazendo não está dando resultado, ele tem que buscar um outro caminho. E eu acho que o Botafogo está buscando esse novo caminho em todas as áreas, dentro de campo, no futebol, né, fora das quatro linhas, como clube, como uma instituição que precisa, né, sempre tá bem preparada, né, para poder participar desses grandes desafios. Então eu acho que é importante, mas ele não é um final, né? A gente precisa saber que nós estamos apenas dando um passo importante, mas que a caminhada é longa e que muita coisa precisa ser feita ainda para que o clube possa, de alguma forma, colher os frutos e voltar, né, o que a gente sempre espera, à disputa das principais competições nacionais, internacionais, é o que a gente sempre projeta para um clube como o Botafogo. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. Quando um clube tão grande quanto o Botafogo cai para a Série B, desperta na torcida, independentemente das dificuldades, a ideia de que o acesso é obrigatório e o título também. Com essa conquista, o que você vê de mais forte? Ideia de reconstrução do clube, ratificação da grandeza do Botafogo ou alguma outra situação que você queira colocar? Obrigado. Eu acho que nos últimos anos, talvez a gente tenha notado uma grande diferença assim, né, dos clubes, nos gigantes que estão caindo, né? Porque financeiramente há uma queda absurda, assim, né? Há uma igualdade de valores, né? Essa campanha, esses recursos que são destinados aos clubes da Série B, eles são muito próximos. Então é cada vez mais um desafio para o gigante que cai. Primeiro é o tombo, né? Começar a se levantar desse momento que é crítico, assim, né? É muito decepcionante para todos. Cria-se um ambiente muito ruim, muito hostil às vezes. E a gente tem que começar a pensar na reconstrução de tudo isso. Então é sempre um desafio para todos os clubes, né? A gente que porventura possam cair de divisão e ir para uma Série B, ele precisa repensar muito, ter tranquilidade, porque é uma competição muito difícil e a cada vez fica mais difícil, assim,
fica mais competitiva, a logística é sempre muito complicada, né? Hoje nós temos aqui o Brasil caindo, mas eu imagino o Brasil fazendo essas viagens que nós fizemos aqui, né? Nós fizemos uma, o Brasil faz 18 viagens dessa, é muito difícil para eles, assim, né? Então a gente sabe da dificuldade da competição e espero que a gente, acima de tudo, possa tirar as lições necessárias e que a gente possa, como eu falei anteriormente, buscar, né, e o clube está fazendo isso já, buscar um novo caminho. Tem pessoas muito competentes no clube, a gente precisa enaltecer todo o trabalho, não começou com o Anderson, né? Nós temos o Chamusca, nós temos aqui o Freeland, que é o nosso diretor, que pensou muito assim na ideia de equipe, na ideia dos jogadores. Então a gente só veio, né, a colaborar com o clube naquele momento, mas eu não canso de enaltecer o ambiente, né, sempre muito saudável, um ambiente sempre muito leve que a gente encontrou aqui, mesmo nos piores momentos, nos momentos de maior desconfiança. A gente sentiu que era um grupo que tinha condição de poder resgatar o clube nessa temporada. Boa tarde, Anderson Moreira, Sidão Marinho da Litoral News. Primeiro, parabéns pelo título conquistado. Botafogo faz história nessa Série B, a mais difícil de todos os tempos. Então, te dou parabéns por essa conquista muito importante para o glorioso Carioca. Já avisando a temporada que vem, Botafogo tem mais um jogo, sim, sabemos. Mas já projetando o futuro, como fica a relação Anderson Moreira e Botafogo? Como você está conversando com os jogadores também para a permanência de muitos? Rafael Navarro, por exemplo, a torcida pede muito a permanência dele. Como você está projetando já essa temporada de 2022, Anderson? Obrigado. Olha, eu vou te confessar que a gente estava muito focado agora nessa reta final, de não desmobilizar, de não perder o foco. A gente conquistou o acesso no último final de semana, então assim, ainda estava tudo sem muita certeza do que poderia acontecer. Então o nosso foco sempre foi buscar o acesso, né? E a partir do momento que a gente conseguiu o acesso, a gente projetou a questão do título. A gente sempre falou, poxa, temos essa oportunidade, eu acho que a gente não pode abrir mão. Então eu acho que a partir de agora é que a gente pode começar a projetar 2022, não que o clube de alguma forma não pudesse fazer alguns planos, mas a gente sabe que era fundamental a questão do acesso, né? A gente tem um investimento muito diferente, né? E a gente precisa agora ter tranquilidade para poder tomar as melhores decisões. Então vamos aguardar, eu acho que essa semana é uma semana boa para que a gente possa começar a conversar um pouquinho sobre 2022. Boa noite, Anderson. Parabéns pelo título. Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. Queria que você falasse, Anderson, dos principais fatores para uma mudança tão drástica no Botafogo no meio de uma temporada. Você chegou em 14º, está entregando com o título com uma rodada de antecedência. Queria que você falasse sobre esses principais fatores e outra coisa. Surgiu um possível interesse do Fluminense no seu nome para 2022. Você fica no Botafogo, a torcida está apreensiva. Como é que está a situação da sua renovação? Olha, como eu falei, assim, a gente não teve tempo, né, de conversar nada sobre 2022, né? O que eu posso falar é que eu tenho muita vontade, né, de continuar um projeto aqui, claro, sei exatamente assim que foi muito bacana a conquista, mas que os desafios para a próxima temporada são muito maiores, né? E o trabalho vai ser muito maior também e a gente sabe que não vai ser fácil, né? Esse desafio. Então a gente não tinha nem parado para conversar sobre isso, né, sobre 2022. A gente estava muito focado aqui nessa reta final, principalmente na questão do acesso, né, que para nós era fundamental, assim, era muito importante. Em relação à mudança, não sei, eu acho que houve vamos colocar aí um casamento que deu certo, né? Porque eu vinha com as minhas ideias, são ideias que eu trabalho já há muito tempo, né? Não que são as mesmas, mas são ideias de forma de jogar, de forma de organizar uma equipe, de forma de comandar, de forma de trabalhar o dia a dia. E eu encontrei aqui um grupo que estava muito
preparado para aceitar esse tipo de ideia, né, de forma de jogar. Então foi um crescimento muito rápido, assim, uma adaptação muito rápida. A gente foi encaixando a equipe e a cada dia eles dando respostas melhores. E um ambiente muito bom, assim, não vou deixar de ressaltar isso, né? Um ambiente muito favorável, tanto, né, o Freeland que eu já falei, mas o nosso presidente também, assim, a forma com que ele conduz, né, cada área, assim, eu acho fundamental e ele sempre se mostrou muito positivo, acreditando muito que a gente conseguiria dar uma reviravolta na competição, né? E eu falava muito com os atletas, olha, não importa como começa, importa como termina. E a gente tinha a oportunidade de terminar de uma forma diferente e ainda bem que terminamos aí com o título e acho que vai ser um grupo que já marcou muito a minha vida e eu acho que todos vão ter essa mesma sensação, uma lembrança e um carinho muito especial porque vivemos aqui um momento ímpar aí no futebol. São esses momentos que muitas vezes vale a pena, diante de toda a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, das críticas, da gente poder ter que carregar todo um peso às vezes do não sucesso, né? Nesse momento eu queria mais compartilhar, não é o trabalho só do Anderson, é o trabalho de toda uma comissão técnica, eu sou apenas talvez a pontinha desse iceberg que aparece, né? Que aparece para vocês. Mas é um trabalho enorme de equipe, grandes profissionais que se dedicam muito para que os atletas tenham as melhores condições de poderem fazer o seu jogo dentro de campo.